Pai Santo e Todo-Poderoso, eterno, justo, fiel, amoroso, compassivo, cheio de longanimidade para conosco, cheio de paciência, porque nós somos tão errados, tão errantes, e unicamente a longanimidade do Senhor é que nos permite estar aqui em mais esta manhã. E nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, pela água que podemos beber. Te agradecemos, Senhor, pela comida que o Senhor nos permite saborear, da mais simples àqueles que podem experimentar a comida mais sofisticada. Nós te agradecemos. Te agradecemos por mais um dia, pelo sol, pelas nuvens, pelo céu, pela esperança. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito de poderoso e maravilhoso para conosco. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão tremendo nas nossas vidas. Oh, bondoso e poderoso Deus, que o Senhor continue neste dia usando para conosco da sua compaixão, da sua misericórdia. Que o Senhor continue falando com cada um de nós. Oh Deus Todo-Poderoso, como nós somos carentes e precisados do Senhor. Fala conosco, Pai querido. Estende as tuas mãos santas e poderosas. Fala conosco. Ajuda-nos a nos fortalecermos no Senhor. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos que estão aí, minhas irmãs que estão tentando nos acompanhar aí pelo Facebook, deu um negócio aqui que eu não sei o que é, viu? Eu vou começar tudo de novo aqui no Facebook, tá? Eu não sei o que aconteceu aí. Realmente não sei. Então, eu vou ter que começar de novo. Efésios, capítulo 3. Opa, tem que escrever aqui também, tem que fazer um monte de coisa aqui, ó. Capítulo 3, versículo 8, tá? Ok? Estou começando tudo de novo aqui no Facebook. Oh, meu Deus, pessoal que está nos vendo aí pelo YouTube, eu vou tentar depois editar, não sei se vai dar certo, né? Olha, eu acho que acertamos aí, acho que sim, o YouTube, acho que retomamos aí a transmissão, né? Fazer o que, né, meus irmãos? Essas coisas acontecem, viu? Aí aparece a minha mão na frente, sabe? Fica aquela coisa. Fazer o quê?
Efésios capítulo 3, versículo 8. Você tem a Bíblia aí? Abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Pessoal do rádio, tem um pouquinho de paciência aí, porque eu transmito ao vivo pelo Facebook. Aliás, você pode acompanhar facebook.com/Pastor Mário Filho. E gravo também para o YouTube. Então, às vezes, dá esses problemas aí, né? Deve ser de internet, não sei. Sai tudo aí, a gente tem que retomar tudo, né? Bom, Efésios capítulo 3, versículo 8. Você tem a Bíblia aí, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu tenho certeza que juntos nós vamos um pouquinho mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tenho certeza absoluta, né? No final desta programação, 11 horas, nós vamos estar um pouquinho mais conscientes do Evangelho do que estamos agora. Tá certo? Efésios 3:8 diz assim a palavra de Deus: olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Acabou o café, o último golinho de café. Então, nós podemos dizer que pregar o Evangelho é falar das insondáveis riquezas de Deus. O Evangelho é glorioso, é tremendo, é maravilhoso, porque você lendo ou ouvindo a pregação do Evangelho, você fica informado, é revelado a você a perfeição de Deus através da Bíblia. O que é a perfeição de Deus? Né? Às vezes a gente fala, sempre, Deus é perfeito, claro que Deus é perfeito, mas o que quer dizer isso? Deus ser perfeito? É um conjunto de coisas. A perfeição de Deus é um conjunto de coisas. É o amor de Deus, é a bondade, é a misericórdia, é a justiça, é a fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel à palavra dele. Deus é fiel a ele mesmo. Deus não, as pessoas acham que Deus é fiel comigo, com você. Deus é fiel com ele, com tudo que ele falou, com tudo que ele revelou. Esta é a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus não tem nada a ver comigo. A fidelidade de Deus, meu irmão, minha irmã, é para com ele mesmo. Diz que Deus é fiel. Tudo que ele falou aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Porque ele é fiel com a palavra dele. E pregar o Evangelho é falar destas perfeições de Deus. É falar da glória de Deus, falar da beleza de Deus, é falar da obra salvadora de Deus para com cada um de nós. Por que você está me ouvindo aí pelo rádio? Por que você está
me vendo aí pelo Facebook e me ouvindo também, né? Você que vai me ver depois aí neste vídeo pelo YouTube, ora, porque em você foi revelada, foi transbordada a obra salvadora de Deus. Só por isso. E toda esta obra salvadora de Deus, ela nos mostra a glória de Deus. A gente vê a glória de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através da obra salvadora de Deus, através da gloriosa perfeição de Deus que nos é revelada pelo Evangelho. Então, quando a gente prega o Evangelho verdadeiro, puro, santo, cristalino e verdadeiro, artigo tão raro de ser encontrado hoje, a gente está proclamando o quê? As perfeições de Deus. Todas as perfeições de Deus, porque Deus é perfeito. E o Evangelho vai revelando esta perfeição. Por causa disso que a própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo, lá em Romanos 10:17. E pregar a palavra de Cristo é revelar, é mostrar, é falar da glória de Deus e da glória de Cristo. 1 Timóteo 1:11, 2 aos Coríntios 4:4. Ninguém vê essa glória. Ela é invisível para o ser humano. Mas ela resplandece no nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é como um grande alvorecer através de Cristo. Neste mundo cheio de trevas, neste mundo cheio de injustiça, neste mundo corrupto, neste mundo completamente podre, nós podemos ter um alívio na glória de Deus e na glória de Cristo. Nós podemos ver a beleza que irradia da glória de Deus através de Cristo. E o que é o Evangelho? O Evangelho é exatamente anunciar isso, anunciar a grandeza, a majestade de Deus, que nós somente podemos conhecer através de Cristo Jesus. Não há outra maneira não de conhecer a glória de Deus, se não for através de Cristo Jesus. Então, pregar o Evangelho é falar dos atributos de Deus. Isso que é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é exaltar o caráter perfeito de Deus. Pregar o Evangelho é honrar a Deus através da pregação. Está entendendo? E quando você começa a entender isso, você começa a selecionar. Você começa a ser como aquele povo de Bereia, que ouvia e falava: opa, deixa eu verificar se é isso. Seleciona. Você já começa a não aceitar mais tudo que você ouve.
Começa a ficar seletivo, começa a ficar exigente. Opa, isso aqui não é palavra de Deus, não. Essa conversa aí não é palavra de Deus. Pode ser qualquer coisa, mas não é palavra de Deus. Então, pregar o Evangelho, levar a Bíblia Sagrada, é levar a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor. Se você abrir aí em Atos, capítulo 15, versículo 35, o que você vai encontrar, querido irmão, querida irmã? Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, ensinando e pregando, quer dizer, evangelizando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Evangelizar, então, o que é? Pregar a palavra de Deus. Não é pregar as nossas opiniões. E eu sempre, quando dou a minha opinião pessoal, eu abro um parênteses e digo, isso é opinião pessoal. Minha opinião pessoal, para você saber a diferença. Eu tenho minhas opiniões a respeito de algumas coisas. E eu sempre esclareço quando é minha opinião pessoal. Por quê? Porque pregar o Evangelho não é levar a minha opinião pessoal, nem levar as minhas preferências. Quando eu faço críticas, aqui faço críticas todos os dias, né? A grande maioria dessas denominações, porque elas pregam as preferências doutrinárias que elas têm. E não deixam claro que são preferências. As pessoas passam a acreditar naquilo como verdade. Você pode ler um pouquinho disso que eu acabei de falar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Então, pregar a palavra de Deus é explicar aquilo que está escrito e ajudar o ouvinte a aplicar aquilo que está escrito nos dias de hoje. Pregar a palavra de Deus, evangelizar, proclamar a Bíblia, é falar sem cessar da morte expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1, 2 e 3. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, o Evangelho é o anúncio da morte de Cristo, o Deus encarnado, que deu a sua vida para salvar o povo. E a obra de Cristo foi completa e tem um valor que não dá para ser medido. Deixa eu dizer uma coisa para você. E tem determinadas coisas que quando a gente grava, a gente gravou e a gente sempre vai usar isso em tudo que a gente ouve. Não existe evangelho sem cruz. Não tem como. Tenha sido Jesus pregado pelas mãos ou pelo pulso. Não existe evangelho sem cruz. A cruz não foi um acidente. A cruz foi, na verdade, querido irmão, querida irmã, o desfecho da obra eterna do nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. E outras passagens, como Gálatas 1, 13 e 4, né? Mas não é só
só a morte de Jesus. A morte de Jesus, claro que foi importante, porque sem a morte não haveria a ressurreição. E quando a gente fala da cruz, a gente tem que falar da ressurreição. Porque Paulo, lá em Atenas, na Grécia, pregava, quer dizer, levava o Evangelho, porque pregar é isso, levar o Evangelho, né? Paulo pregava a Jesus e a ressurreição, Atos capítulo 17, versículo 18. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo era o ponto principal da mensagem apostólica. Mensagem apostólica quer dizer mensagem dos apóstolos. Porque, me entenda, querido irmão, querida irmã e ouvinte, sem a ressurreição de Cristo não haveria pregação. Ia pregar o quê? Sem a ressurreição de Cristo, nem fé haveria. E não havendo fé, não haveria esperança. Quer que eu repita isso para você? Sem a ressurreição, não haveria pregação, não haveria fé e não haveria esperança. Se você é um leitor da Bíblia, e eu acho que se você está ouvindo até agora, porque você é, né? Uma coisa me deixa feliz, porque isso eu constatei, então isso me traz muita felicidade, é saber que as pessoas que ouvem esta programação são, na verdade, pessoas selecionadas, não por mim, mas elas mesmas se selecionam. São pessoas que gostam da Bíblia, gostam da palavra, são pessoas que se esforçam para viver o verdadeiro cristianismo, porque quem gosta de viver de blá 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 e palhaçada, né? Porque existe uma diferença muito grande entre o palhaço e o profeta, né? Não dá para um palhaço ser profeta. E as pessoas que ouvem esta programação gostam da mensagem bíblica. Então você que lê a Bíblia, você que está me ouvindo, você não vai encontrar nenhum sermão, vou repetir, nenhum sermão bíblico que a ressurreição não fizesse parte da proclamação. Não vai encontrar. Dá uma lida em Atos, capítulo 8, versículo 5. Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 10, do 8 ao 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1, 3, 4, 12. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Pode ler aí. Levar o Evangelho, meu irmão, minha irmã, que é o que todo pregador, profeta do Novo Testamento deveria fazer, é levar o Evangelho, né? É o que todas as igrejas, abre um parênteses, denominações, fecha o parênteses, deveriam fazer, é levar o desígnio de Deus. E é isso que Paulo faz quando ele se despede lá do pessoal de Éfeso. Ele diz que durante o seu ministério de 3 anos, entre eles, jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. Leia aí Atos capítulo 20, versículo 27. Então, o que eu quero dizer para você é que pregar o Evangelho
não é falar apenas de algumas partes do Evangelho, ou de algumas partes da Bíblia, como infelizmente a maioria faz. Eu estou dizendo isso aqui para você, está criticando. Não, eu estou alertando você que está me ouvindo, porque eu falei que a gente iria terminar esta programação com mais conhecimento, que nós iríamos terminar essa programação tendo crescido na graça e no conhecimento do Senhor. Então tem que trazer isso para você. Pregar o Evangelho não é anunciar algumas partes da Bíblia, não. É trazer todo o conselho de Deus revelado na Bíblia. Leia Gálatas, capítulo 1, versículos 8, 9 e 11. Pregar o Evangelho não é falar daquilo que eu preciso, nem daquilo que você precisa. Pregar o Evangelho não é dizer que Deus vai resolver as suas necessidades, sejam elas quais forem, físicas, emocionais, psicológicas. Isso não é pregar Evangelho. E é isso que todos os dias a gente combate aqui. Porque isso não é pregar o Evangelho. Porque pregar o Evangelho é trazer para o ouvinte a vontade de Deus que consta no Evangelho. Eu poderia dizer assim, que pregar o Evangelho é trazer a vontade de Deus revelada no próprio Evangelho. Não é trazer a minha vontade, não é trazer a sua vontade, a vontade da massa humana, que não, isso não é pregar o Evangelho. Não é, nunca foi e nem será. Então o que é pregar o Evangelho? É trazer a mensagem, a vontade soberana de Deus, vontade soberana de Deus. E isto é ensinado ao povo desde lá no Velho Testamento. Isso é coisa velha. Isso não é coisa nova. Porque eu não sei o que acontece com esse povo, sabe? Deixa eu abrir aqui. Só um pouquinho, irmãos. Eu vou abrir aqui para mostrar para você que isso é coisa tão velha. É que o nosso tempo começa a correr, né? E a gente vai ficando meio aqui. Já vou achar aqui, quer ver? Olha. Deuteronômio. Estou lá no Velho Testamento. Estou lá no judaísmo agora. 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O pessoal gosta de um Velho Testamento, mas não segue também. Só gosta de pegar as coisas para atrair o povo. Então, pregar o Evangelho é trazer a vontade boa, santa, agradável, soberana de Deus que nos é revelada. Isso é pregar o Evangelho. Isso é como diria, mais velho que andar para frente. Pregar o Evangelho é trazer o juízo de Deus. Como é que eu vou pregar o Evangelho se eu não falar do juízo de Deus? E o juízo de Deus é através de Cristo. Pedro, quando vai para Cesareia pregar ao centurião Cornélio, quando ele está pregando, ele diz que Jesus, depois da ressurreição, olha o que Pedro está pregando para Cornélio. Está lá em
Atos 10:42. Ele diz que Jesus, depois da ressurreição, nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Olha o que Pedro prega. Vê se é isso que você ouve. É isso que eu quero te alertar. É isso que você tem ouvido? Claro que não. Mas é isso que é pregar o Evangelho. Paulo, quando está pregando lá em Atenas, em Atos 17 e 18, no Areópago, ele diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, 31. Isso é Evangelho. Evangelho não é essas coisas aí que olha gente, eu já estou tão cansado de falar a mesma coisa, porque cansa, né? Eu sei que você está me ouvindo, já gravou isso, né? Mas não é só Paulo, Pedro que falam destas coisas, não. Lucas, lá no livro de Atos, capítulo 14, capítulo 24, versículo 25, ele escreve diante de Félix que Paulo, falando a respeito da fé em Cristo, dizia: acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Pregar o Evangelho é falar dessas coisas. Não é falar, olha, Jesus vai curar, Jesus vai arrumar emprego. Isso não é Evangelho. Não é Evangelho. Porque Evangelho não é minha necessidade. Evangelho são as grandezas de Deus. Porque pregar o Evangelho é falar que Cristo é o Senhor. Ontem eu estava dizendo, acho que à tarde, né, se eu não me engano, estava dizendo da palavra senhorio. Cristo é o nosso senhorio. E pregar o Evangelho, a mensagem evangélica, deve ser, ou deveria ser, o anúncio do reinado soberano de Cristo. E convocar os homens ao arrependimento e a se dedicarem exclusivamente ao nosso Senhor. Vou voltar lá em Pedro, conversando lá na casa de Cornélio. Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, e este, o Senhor de todos. Pregar o Evangelho não é um testemunho pessoal. Não tem como. O Evangelho não é testemunho meu, do Joaquim, do Antenor, da Jussara. Não! Pregar o Evangelho, segundo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Pregar o Evangelho não é o sujeito ir lá dar um testemunho de conversão dele. Ora, a conversão foi conversão dele. Mas pregar o Evangelho é falar de Cristo, não é falar de mim, da minha vida.
que nós temos que levar o que é o Evangelho? Porque infelizmente a maioria não sabe. E a salvação, meu irmão, minha irmã, está condicionada a uma confissão sincera de Cristo como Senhor. Quanta gente acha que está salva, acha, imagina, mas não tem Cristo como Senhor da sua vida. Não confessou. E confessar quer dizer colocar Jesus como o principal na vida, não é só falar. Mas pregar o Evangelho também é falar da graça de Deus. E a graça de Deus, às vezes, podem nos levar a tribulações. A graça de Deus pode trazer coisas para nós que aos olhos do mundo são coisas horríveis. Mas faz parte da graça de Deus. Eu há muitos anos, 30 anos atrás, quando me converti, eu aprendi algo tão errado, mas tão errado. Graças a Deus, né? Deus foi me levando a... Né? Eu aprendi assim. Se você não for saudável, como é que as pessoas vão crer que Cristo cura? Se você não for bem de vida, próspero materialmente, como é que as pessoas vão querer esse Cristo que você prega? Se você for pregar de chinelo de dedo, né? Ainda mais eu que piso tudo torto, lado direito gasto mais no calcanhar do que o lado esquerdo, entendeu? As pessoas vão olhar para você, não vão querer esse Cristo, porque olha o jeito que você... Olha o que eu aprendi. E demorou para eu entender que isso não é verdade. Porque pregar o Evangelho não tem nada a ver com a minha cara, com o meu rosto, com a minha boca, com a minha roupa. Pregar o Evangelho tem que ver com aquilo que eu acredito e falo. Porque Paulo pregou um verdadeiro Evangelho em cadeia, preso, em grandes tribulações. E é isso que a maioria das igrejas pregam, que você tem que ser bem-sucedido para as pessoas verem Cristo em você e quererem buscar este Cristo que te deu o sucesso. Mas o sucesso que o nosso Senhor nos dá, Cristo dá mesmo o sucesso. Mas não é um sucesso comum aos olhos do mundo. É um sucesso no reino. É aquele sucesso que acumula riquezas no reino de Deus e não nos bancos, nos cofres daqui da terra. E Paulo fala sobre isso em Atos, capítulo 20, versículo 24, da graça de Deus. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Qual era o Evangelho da graça de Deus? Era pregar a palavra. Não importa se ele estava fazendo tenda, se ele estava num navio que ia afundar, se ele levou uma picada de uma cobra, se ele estava sendo levado preso, não importava para ele. Porque o importante era cumprir a missão que Deus havia lhe dado. Porque a graça é um favor imerecido. Tudo é pela graça. Eu estou aqui pela graça. Eu não mereço estar aqui. Claro que não tem merecimento nenhum. Mas é pela graça. E a graça
é algo que Deus nos dá porque Ele é bom, porque nós somos pecadores, porque nós éramos miseráveis espirituais, nós merecíamos o justo castigo pelos pecados, e até hoje ainda pecamos, mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos sustenta. Efésios 2, 8 e 9, Romanos 4, 4 e 11, 6. O Evangelho é o Evangelho da bondade de Deus, da compaixão, da misericórdia, da graça, porque é nele que nós encontramos esta misericórdia de Deus para com os homens, para com cada um de nós. Você sabe o que a gente merece? Você sabe o que cada ser humano da face da terra merece? O inferno, o fogo eterno do inferno. E o Evangelho é uma boa notícia, é a declaração de Deus que há perdão para os pecados em Cristo Jesus. Então, através do Evangelho, a gente mostra o quão pecador são os homens, mas que há perdão para os homens através do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo homem é réu, e através de Cristo, esses réus condenados são transportados, são levados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13. E nos tornamos filhos e herdeiros. Romanos 8, do 12 ao 17. João 1, 12. Gálatas 3, 26. Você quer saber o que é graça? Que é difícil às vezes entender o que é a graça, né? Graça é Jesus Cristo encarnado. Ele encarna a graça e encarna a verdade. João 1,17 e 14,6. E o Evangelho da graça é verbalizado, é transformado em ação, através do Evangelho que Deus transmite a sua palavra e a sua graça. É através do Evangelho. Atos 14, 3 e 20 e 24. É o que dá para falar nesta manhã sobre a importância e a necessidade de pregarmos, proclamarmos o Evangelho puro, santo, cristalino e verdadeiro. O Evangelho que transforma, o Evangelho que muda, o Evangelho que reverte, o Evangelho que salva, que cura. Claro que o Evangelho cura, mas é o Evangelho, não é o Mário, o Pedro Antônio, o Alfredo, o Heitor, não. É o Evangelho, porque o Evangelho é o próprio Deus, é a palavra de Deus. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, bendito é o Senhor, que mais uma vez nos orienta, nos explica da necessidade urgente, urgentíssima do Evangelho ser levado para mais e mais pessoas, que mais e mais pessoas ouçam o verdadeiro Evangelho numa terra tão árida da verdade, tão seca da verdade, numa terra onde superabunda a hipocrisia e a mentira. Ajuda-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso,
através da sua graça e da sua compaixão, a continuarmos neste caminho até o dia que o Senhor assim o quiser. Esta é minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.